Salve, salve! Sou o Lucas Modolo, integrante da Horta Motirô. Estamos mais um sabadão aqui de muito sol, aqui no nosso Espaço 1. E hoje a gente vai fazer o Papo Raiz episódio 2 com a Neia, do projeto Meninos e Meninas de Rua. Se apresenta, Neia. Eu sou Neia Bueno, eu sou lá do projeto Meninos e Meninas de Rua e do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre a horta, sobre essa experiência. Gente, eu acho interessante a gente começar pelo projeto mais importante, que além da horta, que é o próprio projeto Meninos e Meninas de Rua. Com mais de quase 40 anos, né, de história, de luta, de resistência, de proteção da criança, principalmente a criança em situação de rua. Conta pra gente um pouquinho, né, como é que foi a organização do projeto, como é que foi o comecinho, como é que foi essa luta, iniciar essa luta, de onde partiu. Fiquei sabendo também que vocês se envolveram diretamente na criação da ECA. Pode contar pra gente aí, fique à vontade, papo descontraído. Eu vou contar a partir do momento que eu cheguei no projeto, né? Mas o projeto surgiu com muita influência das pastorais no período que estava saindo da ditadura militar. E um grupo de pessoas ligadas à Igreja Metodista e à Universidade Metodista se reuniram, né, junto com o povo das pastorais e decidiram começar a fazer ação a partir da rua. Então eram estudantes de jornalismo, estudantes da Faculdade de Teologia, acho que era da Teologia e de Jornalismo. Daí começaram a ir para as ruas para conversar com os adolescentes, com as crianças e adolescentes que ficavam em situação de rua. A gente acho que nem falava, né, situação de rua, porque é anterior ao estatuto, falava os menores, né? Sei. E aí nisso não foi uma coisa só do projeto, porque era um momento que estava muito fervescendo aquela questão da reabertura, da luta pela questão da democracia. E aí foi uma força ecumênica que acabou fazendo surgir o projeto. E do projeto daí surge também o movimento nacional de meninos e meninas de rua. A partir do movimento começa a se criar uma organização mais forte para a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí aqui em São Bernardo, com o projeto, foi uma coisa muito que fez a mobilização toda, de ir para a rua, de pegar assinatura, de coletar, de organizar para ir para Brasília. E eu fico pensando, né, era um momento que não tinha WhatsApp, que Nossa, não anos 80, tinha, deve ter sido muito resistente. não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada, mas conseguiram se organizar e levar aquela molecada toda para Brasília e fazer a aprovação, a pressão para a aprovação do Estatuto. Divulgação Então, raiz na panfletagem, né? É isso. Nossa. E aí organizar o Brasil todo, né? Acho que isso é o mais louco. Eu acho que era com fax, né? Acho que aquele telefone, o fax e vai. E com a aprovação da ECA, o projeto ele deu uma avançada violenta também, né? Porque começou Eu acho que com a aprovação do Estatuto, acho que depois veio muita briga, né? Primeiro porque a sociedade ainda estava com a mente do Código de Menores. Eu não sei quantos anos você tem. Tenho 33. Então você tem a idade do Estatuto. De 92. O Estatuto é aprovado em 91. Ele foi aplicado em 92. 92. Então você já nasceu com o Estatuto, Uhum. mas tinha uma ideia do Código de Menores, e o Código de Menores era a coisa da punição. Sim. Então criança pobre tinha que ser preso na FUBEM, né? Antiga Era FUBEM, né? Uhum. porque a situação de pobreza tinha que abrigar. E aí nessa coisa de abrigar, era abrigar, mandar para adoção irregular, adoção estrangeira. Então foi uma briga para a gente poder começar, que a sociedade incorporasse o Estatuto. E essa briga está até hoje, porque o Estatuto não está, é novinho. Sim, tem Então 30 anos. então o Estatuto não está assim, a falar assim, eu conheço o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto que a gente tem o bloco de carnaval, o nosso bloco que é o Eureka, eu reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque as pessoas não incorporaram. A educação. Se você falar com os professores, eu não sei os seus companheiros lá, Uhum.
Mas os professores não gostam do estatuto. Não. Ah, porque o estatuto só dá direito, porque esses moleques estão desse jeito por conta do estatuto, porque o estatuto não sei o quê. E na verdade não conhece o que está colocado. O estatuto é para qualquer criança e adolescente, não é só para criança pobre, é para qualquer criança. E melhorou muito. Assim, hoje, assim, se você quiser, pega lá um vídeo da Xuxa, dos programas da Xuxa. Era um negócio horroroso. Sim, mulheres seminuas num programa infantil, né? Entre desenhos. Tem um negócio lá, uma do Bezerra da Silva cantando, né? Ah, sim, meus vizinhos jogou uma semente no meu quintal. E as crianças tudo lá brincando e tal. Então é coisa que hoje não cabe mais. Eu lembro da minha infância, assim, eu lembro que teve um período dos anos 90, assim, que era bem caótico os programas infantis, assim. E aí acho que foi, assim, o estatuto falando, não, isso não cabe, isso não dá, isso não sei o quê. Então foi criando uma coisa da proteção. A gente tem que avançar muito ainda, né? Eu percebo, assim, pela minha visão como professor na rede privada e um pouco na pública que eu trabalhei já, eu percebo que ainda rola uma relação muito punitivista, principalmente com adolescentes. Tem uma tendência a enxergar o adolescente como um adulto infrator. Sendo que não, né? Eu acho que existe ali um processo de ausência de compreensão com os adolescentes, de que eles não têm uma visão total de mundo com o que um adulto teria, né? E tem uma coisa assim também, né? Hoje, assim, no Brasil, né? Pensando no Brasil, quando veio o golpe na Dilma, né? Que daí o Temer assumiu, logo depois, né? Que era a Marcela, né? A bela recatada do lar. Sim. Aí veio uma lógica tal da primeira infância. Uhum. Então tem muito programa hoje para a primeira infância, que é legal, ok, a gente precisa muita coisa para a primeira infância, mas dá a impressão que a pessoa ela só tem direito de 0 a 6 anos. De 6 anos para cima, o que você faz? Você mata? Porque é isso. O que você tem para adolescente, de política para adolescente? O que você tem? Você não tem política. Eu estou falando assim de um lugar que eu tô que... Sim. Das pessoas que não têm acesso, né? E tem pouquíssima coisa para adolescente, porque o que está pensado é para criança de 0 a 6. Então foi uma lógica, assim, não, a gente tem que cuidar dos pequenininhos, os grandes, se fizer qualquer coisa a gente manda aprender. E como que vocês fazem essa aproximação com os adolescentes e com as crianças moradoras de rua, em situação de rua? Uma das coisas que você fala assim, do estatuto, que o Estatuto trouxe e tal, e que a gente foi melhorando muito, hoje a gente não tem criança dormindo na rua. Uhum. Porque as políticas logo chegam, entendeu? Você não aceita mais uma criança dormir. Mas tem muita criança em trabalho infantil. Isso sim. Então, se você sair, quer dizer, hoje a gente está aqui acho que é um bairro mais classe média e tal, você não vai encontrar. Mas você vai no centro, está lotado de criança. Você vai na Marechal, né? Você vai na Marechal, está lotado de criança, vendendo bala, no Farol, um monte de criança. Então, quer dizer, tem uma desproteção aí nessa relação de criança trabalhadora. E a gente tem uns educadores que vão para as ruas, né? Hoje a gente não está com uma equipe porque a prefeitura assumiu esse trabalho. Assistência social, né? O serviço social assumiu esse trabalho da questão da abordagem, que eu não gosto desse nome. Eu também não... De abordagem parece coisa de polícia. Mas a gente trabalha na linha da educação social, não trabalha na linha da abordagem. E aí os educadores vão e fazem essa aproximação com as crianças, né? Então, eu estava te falando do grupo que a gente tem, e são crianças que a gente acompanha, que de alguma forma, preciso de alguma coisa, vai para o Farol, mas que estão nas suas casas. E aí é através do trabalho direto mesmo, de onde eles estão. O contato ali, né? Você percebe que, não sei se você teve essa visão, mas eu percebi de uns anos para cá, principalmente no período pandemia para cá, no pós-pandêmico, que aumentou muito o número de crianças em situação de rua. Eu percebo que no período pandêmico dos lockdowns, com aquela onda de expulsão de residências que teve, né? Eu percebo que aumentou muito. Eu trabalhava na rua uns anos atrás e eu percebi que de coisa de alguns meses, no período pós-pandemia, bairros que eu não via, crianças principalmente, adolescentes, eu comecei a ver em situação de rua, trabalhando nos faróis, etc. Eu acho que teve o impacto da pandemia que foi muito grande, né?
Então, Não só da pandemia, como do governo Bolsonaro então, também, né? eu acho que tem uma. Eu ia chegar. Tem a questão que, assim, o Bolsa Família, quando veio o Bolsa Família, deu um impacto grande nessa situação. É fato. Uhum. Então, é inegável isso. Diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Aí veio, passou tal, os governos Lula 1, Lula 2, depois Dilma tal. E veio o golpe. A hora que veio o golpe, daí começou a ter os cortes. Daí veio os cortes. Quando tem o impacto na questão econômica, tem o impacto da vinda para a rua. Não tem jeito, entendeu? Então, porque não dá conta. Então, só o Bolsa Família, por exemplo, que as pessoas adoram falar, né? A classe, sei lá, às vezes as pessoas pobres também gostam de falar, porque o Bolsa Família está criando vagabundo, tá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas o Bolsa Família não dá conta. Não, Meu filho, você vai falar assim, ó, uma pessoa, R$ 600 você pega do Bolsa Família. Você vai no mercado, o que você faz com 600? Não, você vai, faz uma compra, mas daí você não paga outras coisas, você não compra gás, você não tem gás, não tem... Vai ter que cozinhar com lenha. Ou você paga aluguel, sei lá, qualquer, com R$ 600. Você acha que uma pessoa tem uma vida digna com R$ 600? Eu acho que isso é extremamente sacana de quem fala isso. Que as pessoas têm que se virar com isso. Então é isso. E Visão aí, muito preconceituosa, punitivista. O pessoal fala assim, o pessoal não quer trabalhar, não quer vir fazer faxina na minha casa, não sei o que. Que visão elitizada terrível. Tem uma moça que ela vai lá no projeto, Família Atendida, e ela estava contando pra gente que um cara de um restaurante chama ela para ela ir trabalhar no restaurante, para ela ficar o dia inteiro lavando prato o dia inteiro, aquele fluxo doido, para ele dar R$ 60 para ela. No dia? No dia. Daí você fala assim, a pessoa tá tirando, né, com a cara do outro. Por que você fica lá o dia inteiro trabalhando, limpando o chão, fazendo as coisas para você ganhar R$ 60? Daí fala assim, não, ela não quer trabalhar. O cara que dá esses R$ 60, ele não vai fazer isso. Não, não vai, mas ele acha que ele pega. Aí você pega assim, você pega uma casa grande pra caramba, a pessoa vai falar assim, não, eu te dou R$ 100 pra você vir limpar a casa toda. Porque pega, assim, a pessoa tá numa situação tão precária que ela fala assim, não, eu vou fazer. Claro. Eu vou fazer. Então, e aí você fala, a gente vive num país extremamente desigual, é muito, não é pouco. Assim, não é um pouquinho desigual, é muito desigual. Daí quando teve a semana passada aquele negócio da taxação dos super ricos lá, né? Sim. Daí eu vi uma matéria, gente, tem gente que tá ganhando R$ 150 mil por mês. E aí, e alguém que ganha R$ 60 no dia. Não dá R$ 300 na semana. Não então, dá aí você vai falar trabalhar assim, todo dia, né? Não tem que ter, não sei o que e tal. Então acho que é um pouco isso, é nesse lugar que a gente tá. O que os loucos me entendem, eu sei. Deixa os visão de pombo falar que eu chapei. Mas quem tem visão de águia sabe que enxerguei. Deixa que a vida ensina é o meu. Eu ia te perguntar, vocês estão com aquele espaço na Rua Jerubatuba desde quando? Desde 92. E como é que tá a relação com a prefeitura desde então? Porque aquele espaço, ele é o quê? É de vocês? É da prefeitura? É cedido? Então lá é uma permissão de uso. E aí a gente teve a renovação dessa permissão de uso desde 92. Então todos os prefeitos, independente do partido, sempre foi renovando a permissão de uso. Quando chegou 2017, que o Orlando ganhou, quando ele assume em 2018, ele tira a permissão de uso. Ele é o primeiro que faz isso desde 92? Desde 92. Em 2018 ele tirou a permissão de uso. Daí, desde 2018 que a gente vem numa luta contra ele, né? Contra a prefeitura, uma briga bem forte em relação a ele. E aí chega em o ano passado, né? Que muda a gestão, que assume agora esse outro prefeito. E aí deu uma segurada e a gente ainda agora está no processo de ir conversando com ele para ver o que dá para fazer. É isso. E tá andando essa conversa? Como é que tá? Eu acho que tá melhor. Tá melhor, porque acho que a gente teve uma administração que
Tem que saber como que fala, porque senão dá problema aí. Fica tranquilo, qualquer coisa a gente corta depois. Não, é porque a gente teve uma administração com o Orlando que foi muito truculenta. Sim. E ele é extremamente... E fora ele assim, é um cara que a gente pode dizer que é da extrema direita. E ele via naquele espaço um local de aglutinação das forças de esquerda, que ele considera, né? Que ele considerava assim, tanto que num dos processos ele coloca uma faixa que a gente saiu numa caminhada tal dos adolescentes. Daí ele fala que a gente está lá fazendo doutrinação ideológica. Diabos é isso? Com os adolescentes. Mas fala que eles falam aí, não tem escola sem partido, esses trem todo. Então ele vai e fala isso. Então ele é uma pessoa que ele não queria diálogo. Ele não quer diálogo, né? E aí foi isso, a gente resistiu, tá resistindo. E agora com a nova gestão, ele pelo menos abriu o diálogo. Ele falou, não, eu quero conversar com vocês. E ainda está permitindo ficar lá, né? Eu quero conversar com vocês, vamos ver o que resolve e tal. A prefeitura tem interesse na área, ele já falou que a prefeitura tem interesse naquela área. Primeiro que, assim, né, que a gente está, quem conhece o espaço, a gente está, é resistência mesmo. A gente está num local que é central, uma área cara de São Bernardo do Campo. De um lado você tem condomínio de luxo, sabe, bem... Classe média altíssima. Altíssima, cercado, assim, a gente está cercado. E ali é um local que vai todo mundo. Então vai todo mundo que para eles são indesejáveis. Porque tem uma coisa assim que está colocada, né, que a gente não pode... Que a população preta, pobre, periférica, gay, sapatão, todo mundo são indesejáveis. E é esse povo que está lá no projeto. Do lado dos condomínios de luxo. Do lado dos condomínios de luxo. Então, o conflito tá dado. Tá dado. São Paulo é uma cidade de conflitos diretos, né? Só não enxerga quem não quer enxergar. Né? Daí chega lá, o pessoal sai da cadeia, vai lá dentro do projeto. Tá na rua, tá em situação de rua, vai lá pro projeto. Então tem essa coisa, daí é aquele fluxo de gente que eles não querem ver esse povo circulando por ali. E lá o projeto hoje, ele está atendendo quantas famílias, mais ou menos, assim? Ou esse número é flutuante, né? Mas a gente sempre coloca, assim, em torno de 100, 150 famílias, né? Sim. E no projeto tem de tudo, pessoas. Né? Tem de tudo no projeto lá, né? Eu vi uma vez vocês fazendo, acho que foi capoeira, eu vi lá uma vez. Agora tem escolinha de música também que vocês fazem lá no Montanhão. A gente tem oficina de percussão, que a gente está na comunidade, porque também essa coisa do deslocamento também é um fator, por isso que a gente é favorável que tenha logo essa coisa do passe livre, né, para as pessoas circularem. Então a gente tem o cursinho, né, o cursinho eu já vi também, bem legal. Que é uma parceria com a Uniafro. E aí acontece todos os sábados. Daí a gente tem a oficina de capoeira, daí tem as oficinas na comunidade. Então é circo, percussão. E agora a gente começou com uma oficina de hip hop, que é lá no espaço. Bem legal, que é com o Cena 7. Bem legal. Michel. Bem legal. E aí são três meses, né, dessa oficina com ele. E daí depois a gente entra na oficina de break, que é um curso, né? Muito legal. Eu preciso falar para vocês que o projeto Meninos e Meninas de Rua é um exemplo pra gente, né? A gente começou a montar esse coletivo aqui e a gente se inspira muito no sistema que vocês usam. O sistema não é hierárquico, é um sistema horizontal, onde todo mundo pode conversar, todo mundo pode chegar lá, discutir, um espaço bem democrático, eu acho muito legal isso. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nas poucas vezes que eu visitei lá, por questão de tempo mesmo, foi o Fórum Antirracista. Como que começou o Fórum Antirracista lá? Como que é participar disso? Então o Fórum surgiu a partir dessa coisa do projeto mesmo, né? Porque quando aconteceu essa situação toda com o projeto de sair, a gente não tinha percebido que tinha o componente racial. Só que daí depois a gente começou a perceber as ações no município. Então, só para dar um exemplo, não ficar me alongando muito, que tem um documento que são 40 pontos, mas ele faz no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, chegando, ele faz uma festa alemã
no dia. Uma festa o alemã. cúmulo. Daí no outro ano ele vai e faz uma festa japonesa. No dia da consciência negra. Ele tá querendo fazer liberdade aqui, né? O bairro da Liberdade em São Não, Bernardo. é a tríplice aliança, né? Só faltou o italiana. Japão, Itália e Alemanha. Aí, você pensou, puta merda, tá alguma coisa assim. Daí ele tira a capoeira das escolas, né? Acaba com a capoeira, acaba com a percussão e coloca no lugar, coloca a fanfarra. E coloca como idioma para as crianças aprenderem o italiano. Aí a gente começa a perceber, meu, tem alguma coisa errada aí nessas ações. Daí num determinado momento ele vai lá, faz uma declaração, ele vai, derruba um teatro lá onde está o Tiago, lá nos Três Marias, e na fala dele ele fala assim, não, eu vou fazer escola aqui porque as pessoas que moram aqui não precisam de teatro. Então as pessoas que estão aqui não precisam de teatro, as pessoas precisam de uma escola, não de teatro. E derruba o teatro, assim, meu, em que lugar que as pessoas derrubam o teatro? Começa a fechar a biblioteca. Então, são uma série de coisas que ele vai fazendo que a gente percebe, meu, tem aí um componente racial colocado. De limitação, assim, acesso à cultura, educação. De tudo. Daí a gente vai chamando os coletivos, né? E vai surgindo. Daí não é um coletivo que tem só pessoas negras, é um coletivo de pessoas brancas, é um fórum antirracista. E daí a gente está discutindo várias coisas, agora a gente está preparando o 20 de novembro. E como que vocês projetam para fazer as políticas antirracistas chegarem na base? E eu estou pensando, essa pergunta vai muito, como que vocês fazem para tensionar o Estado? Eu acho que o que a gente tenta, né? A pauta racial é uma pauta muito delicada, porque assim, as pessoas não percebem o tal do racismo institucional, né? As pessoas não percebem que é racismo. E daí o tempo todo você tem que ficar pautando isso. Então, quando você fecha, por exemplo, aqui em São Bernardo, quando você propõe fechar uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Então, as mulheres que vão para esse serviço de proteção à violência, em sua grande parte são mulheres negras. Sim. Então, é nesse sentido que a gente vai tentando pautar. Olha, aqui tem um buraco e está atingindo direto a população negra. Então, a gente tenta colocar essas coisas. A gente está numa briga muito grande, não é muito grande, né? Mas a gente está tentando falar com a administração, porque foi criado um conselho de igualdade racial, mas a composição do conselho não está contento do que a gente acha que quem tem que estar dentro do conselho são as pessoas, são os movimentos sociais, são as pessoas para fazer virar a política, né? Deixa eu postar, deve ter só gente branca no conselho. Tem também. Uma grande parcela. Tem também. A gente espera. Tem também, Tem e daí tem paridade, não está respeitando. Então tem uma série de coisas que a gente está questionando dentro do conselho. E que a gente espera que seja resolvido. Eu percebo que o PMMR ele age de certo modo, principalmente localmente aqui, regionalmente, como um epicentro de movimentos de várias possibilidades de esquerda, assim, né? Muita gente, vários pensamentos diferentes de esquerda se concentram lá, tanto que foi lá que eu conheci o movimento anarquista, que é que compõe um pouco a Horta Motirô. Lá também eu já conheci pessoas do PCB, gente da UP, várias visões diferentes de esquerda. Como que vocês fazem para isso dar certo? Porque isso acho muito engraçado, porque a esquerda brasileira hoje eu percebo que ela é muito dividida e ela luta muito para se unir. E ao mesmo tempo que ela quer se unir, ela não quer se unir. Eu acho que tem um fator pra gente que a gente, quem está na coordenação sou eu e o Marquinhos, e a gente não é filiado a nenhum partido. Então isso dá uma certa independência pra gente, de poder dialogar e poder circular. E acho que é a coisa de manter o projeto aberto para qualquer corrente que seja progressista. Sim. Então, o que a gente sempre fala, você quer usar o projeto? Dá para usar. Às vezes o pessoal fala assim, eu quero passar um documentário aí. Eu falo, mas o que vai falar o documentário? Calma lá. Então é esse tipo de coisa, entendeu? Porque que vá,
dialogar com o que a gente acredita, né? E assim, isso não vem lá de trás. Então eu cheguei no projeto e isso já estava dado com as pessoas que fundaram o projeto, né? Já estava na cabeça da Zeni Soares, que é lá da Metodista. Então, já estava na cabeça dela. Eu não passei pela situação de rua. Eu já vim para o projeto, já era jovem e tal, mas o Marquinhos passou pela situação de rua e ele traz muito essa coisa, né? Então a gente só tá trazendo, tá mantendo o que é o projeto na essência. E a gente tenta não perder, né? Sim. Não perder isso. Por isso que eu acho que é deixar o projeto aberto. E essa coisa, assim, eu não vou para nenhum partido, eu não gosto dessa linha, assim, sabe, tipo de muita disputa, né, que os partidos às vezes, muitas vezes trazem. Se cega, né, porque tem um objetivo ali, que o objetivo é atender a população em situação de rua. Se você deixa uma ideologia política te cobrir e tira seu objetivo principal. Eu acho que assim, a gente tem uma questão ideológica forte, né? Sim, então, pra gente, a gente não pode perder. Então, isso... Então, são todos bem-vindos, né? Bem-vindas. Acredite em marcha. Eu queria dar um cochicho aí, né? Sugerir uma pergunta, né, para a Néia falar sobre os encontros de feminismo negro que acontecem lá no Projeto Meninas de Rua. Então, a gente tem lá dentro do projeto, tem um coletivo que é o Fórum de Mulheres, e dentro do Fórum de Mulheres sempre aparece a questão racial. E aí apareceu o coletivo de várias mulheres, né, discutindo a questão do feminismo negro, né? Uhum. E aí pra gente é um desafio, primeiro colocado, né? Primeiro que as mulheres negras, na maioria do projeto, são as mães dos adolescentes que a gente atende. Então, em sua maioria, são mulheres negras. Mas está colocado a gente está num processo de aprendizado com todo mundo, de como que a gente traz essas mulheres a partir do feminismo, delas se olharem que aquela situação não é porque Deus quis. Então, ela está naquela situação não é porque eu sou pecadora, e aí eu sou uma mulher pecadora e por isso que eu vivo essa situação, por isso que meus filhos estão nessa situação, por isso que eu não tenho emprego decente, por isso que eu não consegui estudar. Porque se a gente parte só do princípio, só de discutir o feminismo, só a partir da academia, a gente não consegue chegar na ponta. E aí o nosso desafio é esse. A gente aprender um pouco com essa coisa de discutir o feminismo negro e fazer chegar nessas mulheres. Porque uma das coisas que a gente sempre discute, que eu sempre trago para a Marcha Mundial de Mulheres, que eu também faço parte lá na marcha e também no fórum, é isso, como que os nossos debates que a gente faz, que acaba sendo um pouco mais intelectualizado, como que a gente faz chegar na ponta. E isso passa pelo feminismo negro também. Como que a gente faz esse debate, como que eu consigo me instrumentalizar para eu poder fazer o debate dentro das comunidades. Que pra gente é fundamental. Porque se as mulheres conseguem ter consciência, né? Consciência de classe, de raça, classe e gênero, ela consegue tentar lutar melhor para sair daquela situação. Que acho que ninguém quer viver numa situação de opressão, né? Isso, legal, hein? Eu queria fazer uma pergunta que é mais relacionada. Quando a gente pensa em população em situação de rua, a gente pensa um dos principais pontos que todo mundo debate é a questão da moradia, mas eu percebo que o buraco é mais embaixo também, né? Como você acha que na luta do próprio Movimento Nacional de População de Rua, do PMMR e nosso, como você acha que a soberania alimentar entra? Quais são os projetos que você acha que deveriam ter, que ainda estão surgindo, que podem melhorar em relação à soberania alimentar, em relação à alimentação da população em situação de rua? Acho que as duas coisas estão muito entreligadas, né? Que é a questão da moradia e a questão da segurança alimentar. Então eu estou lá no CIAMP, né? Que é o conselho, resumindo, né? É um coletivo, é um conselho que discute a pauta da situação de rua, né? Criança e adolescente e da população de rua adulta. E a questão da alimentação entra muito forte. Primeiro que é o acesso, né? Se você pensar
É uma das coisas que as pessoas estão trazendo, né? A comida de qualidade, né? Então, que entra barra saúde da população que está nas ruas, né? Que estão nas ruas. Por exemplo, ela vai comer lá no vamos dizer, no albergue, no Um serviço, bom prato, né? no serviço de acolhimento. Só que uma das coisas da população de rua que mais afeta é a questão da diabetes. Sim. Daí chega lá no acolhimento, não vai ter um negócio assim para a pessoa que tem diabetes. Ela não pode comer pão. Sim, carboidrato é limitado, né? E não tem. Daí se você sai pra rua, que o pessoal tem trazido muito, você vai olhar a questão do pé das pessoas. O pé das pessoas está tudo rachado, está tudo zoado. E é por conta dessa coisa, que é da alimentação. Então você não tem direito, pensando na questão da população em situação de rua, que essa coisa da alimentação, as pessoas comem o que dão para elas. Então ela não tem direito de escolha. As pessoas na maior boa vontade, eu quero fazer marmitex para ir lá na rua entregar. Daí ela vai e vai entregar de qualquer jeito, mas é uma coisa que está colocada. E aí, quando a gente pensa eu lembro no período da pandemia, né, que tinha essa discussão, porque a gente discute a questão do bem viver, mas a gente pensa muito assim, né, que é uma coisa que não é real para as pessoas mais pobres. Não é uma coisa assim que você fala assim, isso realmente é acessível. Porque, por exemplo, chegava a cesta básica. A cesta básica você não tem direito de escolha. É o que está lá, você não pode comer enlatado. Só vem enlatado. Você não pode comer salgadinho, não tem. Daí vinha uns negócios assim, que era, vocês conhecem salitro? Sim. Vem dentro salitro. Então daí você está falando assim, daí você fala assim para a pessoa, ô fulana, não come não, que isso daí não presta. Ela tá com fome. Tá nem aí. Ela vai comer o que é de imediato e que vem na cesta básica. Então é uma coisa muito ilusória. A gente tinha lá, tinha uma parceria, a gente tem a parceria, que falava assim, tô partindo da realidade, né? Da realidade que a gente vive. Tem que fazer lanche para os adolescentes, fazer lanche de qualidade. Não vai ser de qualidade. Qualidade é essa que você está falando, né? De ter acesso a uma horta, de ter acesso a alguma coisa assim de qualidade. Vai ser o que vai vir pronto, que vem no kit lanche, é isso, entendeu? Geralmente cheio de conservante. Aquele suquinho que você pega lá, aquele suquinho que você olha de suco assim, dentro. 1% de suco, que é não sei o que. É isso. Então, a gente tem que... Acho que tem uns espaços que a gente tem que estar. Por exemplo, tem o Conselho de Alimentação, né? Que foi criado lá no Conselho de Combate à Fome e tal, que foi criado lá atrás, no governo Lula, que agora parece que está retomando a pauta da segurança alimentar. Acho que tem que ir para dentro desses locais e começar a pautar. E que nem uma iniciativa dessa aqui é muito, muito importante. Que as pessoas que possam chegar na mesa das pessoas alguma coisa de qualidade. Porque é isso. Daí tinha um coletivo que ia lá no período da pandemia, que eles faziam uma cestinha. O pessoal da Uniafro conseguiu. Uma cestinha que vinha vários legumes, várias coisas, era uma cesta verde. Que acho que foi pensando um pouco nisso, né? Sei. Mas a segurança alimentar, a questão da fome, ainda está colocada. Semana passada, a Casa Neon conseguiu algumas cestas básicas. Daí eu falei com o coordenador, que é o Paulo, daí eu falei, Paulo, você tem umas cestas aí para doar pra gente? Ele falou assim, tenho, pode mandar pegar. Daí as primeiras famílias que foram, conseguiram pegar, as outras não conseguiram. Então, quer dizer, é uma necessidade imediata. As pessoas, apesar do Bolsa Família, apesar dos programas, apesar de tudo, as pessoas estão passando fome ainda. E aí mexeu meu WhatsApp, chega o pessoal fala, né, tem alguma coisa aí, tem arroz aí, tem alguma coisa para dar? Tô sem nada aqui para dar para as crianças. E isso não é mentira, ninguém vai ficar, eu vou lá pedir porque eu quero vender. Não é necessidade mesmo, as pessoas estão passando fome. É uma das coisas, um dos nossos projetos que a gente está tentando articular agora é justamente fazer a união de máximo de hortelões na região possível, justamente para aumentar o
o fluxo de doações de comida de verdade É. para lá. Porque a gente percebe essa realidade aqui na nossa faixa de dutos aqui e uma parte da Enel também, uma parte só, de hortelões que, como eu disse, fazem esse trabalho para a saúde mental. E eles produzem e eles não vendem, eles consomem uma parte, outra parte eles saem doando pela região e ainda assim sobra muita comida aqui. E aí a gente está tentando fazer essa conexão, essa rede de apoio para conseguir aumentar o fluxo e a quantidade de comida que a gente quer doar. Acho que podia fazer um dia, não sei como que vocês estão, a gente ir na comunidade. Sim, sim. Quando vocês conseguirem pegar, sei lá, pegou uma quantidade, né? Uhum. Daí da gente ir em algumas famílias que a gente atende, vocês entregarem Sim. para elas conhecerem vocês, conhecer a proposta, acho que era legal. Felas de uma figa, valoriza a vida, que é o conselho viva, única alternativa. Felas de uma figa, esse sorriso estampado no meu rosto é pra me lembrar de sempre agradecer. Não tem tristeza maior do que sentir fome. Que primeiro, acho que a iniciativa aqui de vocês, estava falando para ela a hora que eu cheguei, né? Que eu vi que é uma coisa muito da hora, assim, a disponibilidade do coletivo, né? De estar num sabadão de manhã, vocês estão aqui e eu acho que isso mostra o quanto é possível, de repente, a partir da ação direta, a gente conseguir a unidade, talvez que você tinha perguntado, né? Da coisa da unidade, de repente, a partir da gente fazer mais ação diretas, né? Mas assim, da gente, diretas foi foda. Fazer rejeito o campo ideológico, eu quero mais ação direta. Eu acho que é. Porque primeiro que eu acho que a gente está em disputa na sociedade, né? Então, tá colocado que pra gente não tá fácil e eu não vou nem falar do bolsonarismo, mas falando assim dessa extrema direita que está colocada aí e que o ano que vem vai ser muito difícil, né? Vai vir e aí um pouquinho que a gente dê uma avançada, a gente pode retroceder um montão, né? Não estou fazendo, sei lá, sim, mas eu acho que é só para a gente pensar o que vai vir para nós o ano que vem e que a gente precisa tá aglutinando força aí de mobilização. E resistência. De resistência. Resistir sempre. Uma energia boa que emana do coração, independente de crença e religião. Pra tudo fé, pra quem corre pelo certo proteção. Inimigos não me alcançarão. Oi, eu sou Vitara. Não, eu tô pensando aqui que, tipo assim, às vezes a gente, enquanto esquerda, principalmente quando a gente tá aqui lutando no âmbito municipal, percebo que, tipo, a esquerda às vezes, tipo, fica muito focada em pauta nacional, assim. Então, tipo, sei lá, a própria, sei lá, não tô falando que as pautas nacionais não sejam importantes, né? Sei lá, previdência e tudo mais, mas o quanto que a esquerda tem que, na verdade, fincar raiz nas batalhas municipais. Porque, tipo, a gente sente, por exemplo, aqui no nosso coletivo, que a gente tem a pauta, por exemplo, ambiental. O pessoal fala muito da pauta ambiental da questão do Foz do Amazonas, que, tipo, é de extrema importância, só que a gente tem aqui o pós-balsa, que também está ameaçada nessa pele da devastação, tem impactos muito profundos também para a gente, mas eu não sei o quanto que a esquerda daqui está preocupada com o pós-balsa mais do que com a Amazônia, e a Amazônia não está no ABC, por exemplo. Sim. E aí eu acho que é isso. Eu penso que é o seguinte, né? Acho que se a gente... Aconteceu um monte de coisa aqui em São Bernardo que a gente não conseguiu se organizar. Eu acho que por isso que eu estou falando, reforçando, que aqui é um coletivo que pode, de repente, começar a pautar essas coisas. Porque se a gente for esperar dessa institucionalidade que está colocada dentro dos partidos, não vai rolar. Então, talvez a partir dos coletivos começar a pressionar. Porque eu moro no Jardim Represa, que está sendo tão afetado quanto o pós-balsa. Pós-balsa muito, porque é uma área que é de preservação e tal. Lá onde eu moro já tem muita moradia. É manancial lá, né? A manancial, mas foi assim, grandes áreas verdes foram devastadas para os centros de logística. Sim. Então, eu moro do lado da represa, e viu, Vitor, o centro de logística, assim, lá, acho que onde eu moro, acho que eles construíram 3. Sim. E assim, a gente não teve mobilização. A gente não teve, assim, teve o plano diretor, tem uma companheira, não sei se conhece a Carol.
Carolzinha, acho que era legal ela vir aqui. Ela é uma menina que trabalha na prefeitura e ela conseguiu mapear, sabe, de como que ia ser todas as coisas, o impacto ambiental e tal, mas ela não teve força. E ela veio pedir ajuda. Ela veio pedir ajuda, vai acontecer isso, tem que ir nas discussões do plano diretor, tem que discutir, não podia acontecer, não sei o que. Passou e tá lá, são um monte de caminhão indo para a represa, para o lugar, passando assim e acabou. Acabou. Se vocês passarem do lado do Rodoanel, tem um puta de um centro, ali era a área verde. É a área de manancial. E tá lá, centro de logística. Então, é com o data autorização. center que tá vindo também para o Brasil com peso. Tem estudo aí para instalar um data center aí na região, perto da Billings ali, aqui em São Bernardo. E com autorização. Daí eu lembro que a gente ia fazer caminhada e aí tava lá a placa que o Ministério Público, de repente, tinha embargado. Daí isso não demorava. Porque embargou, eles entraram em negociação, construiu. Quem passa ali, aquele, como que chama? Outlet ali do Imigrantes, da sim, Imigrantes. Sim. Então, ali, como que o cara constrói um negócio daquele tamanho ali? Na beira da rodovia, onde era área de preservação, perto da represa. Então, eu acho que a coisa do capital influencia extremamente e aí não tem, a organização tem que sair disso daqui. É verdade. Porque daí o capital vai falar assim, não, porque a gente vai gerar emprego, vai não sei o quê, não sei o quê. Daí se a gente esperar só da Câmara, não vai rolar. Isso é verdade. Porque a gente vai trazer emprego e esse é o discurso. Então eu fico pensando ali, eu vejo meus vizinhos, quantos trabalham no centro de logística? Ainda aquilo é todo automatizado, né? Malemar caminhoneiro, né? Entre os caminhoneiros, vai lá, não sei o quê e vai embora. Nem são daqui também, né? Não são daqui. Então, acho que o pós-balsa está detonado, assim, né? O Orlando falava assim, não pode fazer reforma, não entra mais caminhão. Não. O pessoal tinha que comprar, vai arrumar a casa lá, no pós-balsa isso, né? Vai arrumar a casa, tinha que vir com o piso escondido, porque ele não podia entrar. Daí, de repente, está lá... É um centro gigante de logística lá. E agora pode, inteiro, aí pode, aí não sei o quê. Então, o poder do capital é muito grande. E aí... Eu acho que assim, para finalizar, acho que a gente não pode perder de vista, e eu sempre falo isso, que eu venho de uma formação que em todo momento, qualquer discussão, a gente colocava a questão do capitalismo. A gente está nessa situação porque a gente vive numa sociedade capitalista que detona a gente. E hoje eu vejo pouquíssimo isso. A gente faz os debates, mas a gente não coloca. A gente faz o negócio e não coloca. Então, é a questão do capital. Está colocado e vai destruir a população. O negócio é destruir todo mundo e pronto. Ontem eu vi aqui, diz que o Trump está mandando navios para os mares da América Latina. Então, sente ele do lado de lá do Pacífico, né? Perto da Venezuela ali. Ele tá querendo causar com os caras lá. Tá tudo pé pro dia de hoje, só gratidão. Aproveite a viagem, na vida nós estamos só de passagem. Aprecie a paisagem, siga o roteiro. Então é isso, vamos encerrar, né? Muito obrigado, Neia, pela participação. O projeto Meninos e Meninas de Rua é um objetivo nosso, assim, de um exemplo pra gente de como seguir. Quero agradecer demais a sua presença aqui. E se você quiser falar alguma coisa aí em relação ao futuro do projeto, passar as redes sociais, dias que vocês têm atividades lá, para chamar a galera, fica à vontade. Não falar que a gente é orgulho não, porque a gente é cheio de falha. Eu acho que a gente é cheio dos buracos, assim, não tem perfeição lá não, a gente está num processo de construção. E uma das coisas que eu sempre falo, né, que a gente não sabe de tudo. E a gente vai aprendendo, eu venho aqui, aprendo com vocês e a vida é um eterno aprendizado, né? Então a gente vai aprendendo, porque não dá para ter arrogância de falar assim, lá é perfeito. Não é perfeito, a gente tem um monte de defeito, a gente deixa brecha pra caramba e a gente vai aprendendo. A gente está tendo várias atividades lá, assim. Então na segunda a gente tem a capoeira com a Judendê, que acho que todo mundo conhece. A oficina dela é muito da hora mesmo. Aí na terça-feira a gente tem, na parte da noite, a gente tem uma oficina de hip hop com Cena 7, com Michel Cena 7.
Daí na quarta a gente está tendo as reuniões do Fórum Antirracista, que acontece de 15 em 15 dias. Na quinta a gente tem oficina com o Michel de novo, com Cena 7. E na sexta está livre para quem quiser usar, de repente fazer, é o dia que a gente está deixando livre para os outros coletivos poderem usar. Daí no sábado a gente tem o cursinho pré-vestibular, que acontece de manhã. E aí vem a semana. Daí na comunidade a gente tem a percussão no sábado com o Bira. E a gente vai retomar, acho que para as próximas semanas, nas outras 2 comunidades que a gente tem oficina também. Daí é a oficina de circo, que a gente vai estar retomando, que provavelmente é com o Hélio e com o Xande, que é lá no Parque São Bernardo e numa outra comunidade. E para achar vocês nas redes sociais, Então a gente tem @PMM Rua, PMM Rua, no Instagram. E no Facebook é Projeto Meninos e Meninas de Rua. Da hora, muito obrigado, né? Valeu. Eu que agradeço, viu? Aprecie a paisagem, siga o roteiro, encare o personagem. Então é isso, você acabou de acompanhar o segundo Papo Raiz aqui na Horta Mutiron. Se você ficou interessado e quer participar, vem para Ação Direta. Só seguir a gente nas redes sociais aí, @hortamutirô, sem acento. Tanto no Instagram, quanto agora no TikTok e no YouTube. É nóis. Aproveite a viagem, na vida nós estamos só de passagem. Aprecie a paisagem, siga o roteiro, encare o personagem.